Vocês estão felizes, queridos? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Quero conversar um pouquinho com vocês hoje, queridos. Existem nas nossas vidas, queridos, sempre escolhas no nosso caminho, na nossa jornada. Eu e você escolhemos e podemos escolher e tomar decisões diárias. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele mostra um caminho mais excelente nessas escolhas. E quando nós falamos de decisão e de escolha, entenda a inclinação para a voz de Deus, a inclinação para aquilo que Deus está nos chamando a viver e fazer. Todas as vezes que nós falamos de decisão, queridos, a decisão é se inclinar para o Espírito. Nós temos decisões diárias ou inclinações diárias no nosso dia. Nós podemos nos inclinar para a carne ou nós podemos nos inclinar para o Espírito. Consegue me entender, sim ou não? Então nós temos essas decisões diárias, queridos. E em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre um caminho ou uma inclinação mais excelente. Antes de iniciar a palavra, eu queria passar um panorama rápido da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Do capítulo 1 ao 4, o apóstolo Paulo trabalha o problema da divisão na igreja. Era uma igreja dividida, e não pelos líderes, mas pelo povo, aonde uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Pedro, e outros falavam, eu sou de Cristo. Nada muito diferente do que nós vivemos hoje. Eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, eu sou de Armínio. Era uma igreja dividida, queridos, e o apóstolo Paulo trata com isso. Era uma igreja carnal. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus fala assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Queridos, era uma igreja que fluía nos dons, mas era uma igreja carnal. Havia ciúmes e brigas, queridos, revelam a carnalidade na igreja. Agora imagine o apóstolo Paulo falando assim: eu não pude conversar com vocês como homens e mulheres espirituais, eu não pude falar coisas profundas com vocês, eu tive que dar leite para vocês beberem. Agora imagine, queridos, nós recebermos o apóstolo Paulo aqui, e a gente poder fazer, um seminário de soterologia com ele, tirar todas as dúvidas que nós temos. Nós podemos chamar o apóstolo Paulo, queridos, o homem que subiu ao terceiro céu, e ter umas conversas profundas com eles. Olha a oportunidade que essa igreja perdeu. Lógico, existe a soberania de Deus, era para estar escrito o que está escrito. Mas imagine o que Paulo poderia ter ministrado para essa igreja. Mas ele não pôde porque eles eram carnais. Eram carnais, eles não suportariam, porque eles eram carnais, eles não podiam se alimentar de comida sólida, queridos. Enquanto temos essas características, o Espírito Santo não pode nos levar à maturidade. Sempre vão ser conversas, entre aspas, rasas. E a carta aos Coríntios continua, no capítulo 5, o apóstolo Paulo trata o problema da imoralidade na igreja, o filho que dormia com a mulher do seu pai. Quando nós entramos no capítulo 6, o apóstolo Paulo trata o problema de um cristão processar outro judicialmente, onde um irmão levava o outro para a justiça. E o apóstolo Paulo fala assim: aprendam a perder.
aprendam a perder. Capítulo 7, perguntas que Paulo responde a respeito do casamento. Do capítulo 8 ao 10, o irmão mais fraco, se aquilo que comemos escandaliza os nossos irmãos, nós não deveríamos fazer, porque somos codependentes uns dos outros. No capítulo 11, ele fala da profanação da mesa do Senhor, a falta de amor. Uns comiam e outros passavam fome. A ceia era uma comida, uma refeição em conjunto. Alguns vinham antes e comiam, e os outros passavam fome. É tipo mesa de doce em festa de casamento, queridos. A hora que libera, farinha pouco, meu pirão, primeiro. Vamos lá. Nem pensa no irmão. Quando ele entra na sessão, do capítulo 12 ao 16, é a sessão que nós chamamos de sessão construtiva da carta. Os últimos 4 capítulos referem-se a essa sessão construtiva da carta, onde Paulo indica soluções para os problemas da igreja de Corinto, citado nos capítulos anteriores. E Paulo apresenta um tema central, queridos, que eu gosto de chamar do caminho do amor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A palavra de Deus fala assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Queridos, existe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. No meio de uma igreja turbulenta, rachada, com imoralidade, uma igreja fervorosa, mas não espiritual, que se movia nos dons, mas era imatura, o apóstolo Paulo fala: agora passo a lhes mostrar um caminho mais excelente. Capítulo 12 é o capítulo dos dons. Capítulo 14 é o capítulo dos dons. Entre esses 2 capítulos, o capítulo 13, o capítulo do amor. E quando ele finaliza o capítulo 12, ele fala assim, agora eu passo a lhes mostrar um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente. E Paulo fala desse caminho mais excelente, que é o caminho do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 a 8. A palavra de Deus fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Quando nós olhamos a palavra amor, queridos, os gregos antigos tinham mais de uma palavra para definir a palavra amor. Isso porque para eles o amor não era só aquele sentimento quando estamos em um relacionamento amoroso. Naquela época não existia a ideia de amor romântico. O amor romântico é algo criado há pouco tempo. Não havia essa ideia. E as 3 palavras para o amor é eros, filéu e ágape. Eros, queridos, é o amor sexual. Filéu é o amor da amizade, ágape é o amor incondicional, ou o amor de Deus. E foi esse amor que nos salvou. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 13, ele coloca a palavra agapão. Então nós poderíamos falar que Deus, ele é agapão, Deus é amor, e o amor é Deus. Consegue me entender?
E esse amor que nos salvou, queridos. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, ágape, porque Deus amou o mundo, ou o amor, amou. Deus nos amou, sim ou não? Deus continua nos amando, sim ou não? O amor nos amou, queridos, e isso abriu a porta para a salvação e para o reino. Nós estamos nos aproximando do Natal, queridos, e culturalmente nos lembramos do nascimento de Jesus, que é loucura para o grego e escândalo para os judeus, onde Deus se fez carne e tabernacularizou conosco. Olha o que João capítulo 1, versículo 14 nos fala. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Deus habitou entre nós, você pode dizer um amém? Deus, Ele habitou entre nós, o amor nos amou, o amor de Deus nos tocou, e é esse amor que nos constrange, queridos, e esse amor nos ensina a amar, queridos. Olha o que 1 João capítulo 4, do versículo 19 ao 20 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Preste atenção aqui um minuto, queridos. Hoje eu e você temos a possibilidade de amar. Quando o amor de Deus nos toca, queridos, nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele ganha um fôlego, queridos, nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus, queridos, nós temos a possibilidade de amar, e amar é um privilégio para aqueles que nasceram de novo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A capacidade de exercer esse amor ágape é para os filhos de Deus, para aqueles que nasceram de novo. Essa é a possibilidade, queridos, e hoje temos essa possibilidade de amar, de andar nesse caminho mais excelente. A prova de que amamos a Deus é a maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas. Amamos a Deus amando pessoas. O amor de Deus tem que vir primeiro, mas jamais pode estar divorciado do amor ao próximo. Aquele conduz automaticamente a esse. Se nós somos amados por Deus, nós vamos amar pessoas. Se somos constrangidos pelo amor de Deus, vamos ser constrangidos a amar pessoas. Se somos constrangidos com o perdão de Deus, somos constrangidos a perdoar pessoas. E somos chamados a reproduzir isso que recebemos. E eu quero conversar um pouco com vocês, queridos, sobre as características desse amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor é paciente e bondoso. Até quanto eu e você estamos dispostos a amar? Porque por muitas vezes nós vamos falar o quê? Para tudo tem um limite. Até quanto estamos dispostos a amar? Até quanto queremos ser pacientes, queridos? Porque eu e você, geralmente, nós queremos mudanças a curto prazo. Estamos discipulando, cuidando, amando, cuidando de grupo familiar, fazendo o nosso discipulado. A nossa expectativa é que as mudanças aconteçam rápido. Foi rápido com você, sim ou não? Espero que você fale não. Senão você não se conhece muito bem. Precisamos, queridos, diminuir o nível de expectativa, para que essa
a paciência da parte de Deus venha sobre nós. E muitas vezes, queridos, nós queremos mudanças nas pessoas que não são bíblicas, só são o nosso gosto pessoal. Você já se pegou querendo que as pessoas fossem que nem você, sim ou não? Eu me pego direto. Quando falamos da vida da igreja, queridos, a paciência é uma virtude, um fruto fundamental, queridos. A palavra para paciência e longanimidade, ela tem a mesma raiz. A nossa caminhada como igreja, queridos, é a longo prazo. Por isso que nós precisamos de longanimidade, ter um ânimo longo. Sim ou não? E ele continua, o amor, ele é bondoso, ele usa de bondade, queridos. Deus usou de bondade para comigo, Deus usou de bondade para com você, sim ou não? Sim ou não? Deus tem sido bom com você, sim ou não? Use a bondade para com as pessoas. Permita que o Espírito Santo flua através da sua vida e toque as pessoas com bondade. E o texto continua, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. No amor não há ciúmes. Sim ou não? Ah, pastor, mas é um ciúme de gostar. Não, muitas vezes é um ciúme de posse. Lembra como nós temos conversado? Nada é nosso. O amor, ele não arde em ciúmes. Não poderia, queridos, ou não deveria haver ciúmes entre nós. Ah, o meu apacentador dá mais atenção para aquela pessoa, o pastor gosta mais daquela família. Queridos, não, queridos. No amor não há ciúmes. O amor não se envaidece, não se orgulha. A palavra envaidecer, queridos, a gente não usa muito, mas é essa palavra aqui, ó. No original, é gabar-se, exibição própria, empregando floreios, retóricas para enaltecer excessivamente. Então o amor não se gaba. A gente usava na capoeira o nome de floreio para todas as acrobacias que nós fazíamos. Qualquer movimento que você fazia diferente se chamava floreio. Era mais para você querer se aparecer. Então o amor, ele não se gaba. O amor, ele não se gaba. Olha o que eu fiz. Se não fosse eu, essa igreja não estaria em pé ainda. Não, queridos, o Espírito Santo tem conduzido a igreja, sim ou não? O amor, ele não se gaba, ele não é orgulhoso. O orgulho, queridos, nos impede de amar. O orgulho, ele precede a queda. Satanás caiu pelo seu próprio orgulho. Pessoas orgulhosas, queridos, só veem defeitos, sempre se acham superiores, mas são bebês na fé. O orgulho é um mal, queridos, que nós precisamos vencer. Pastor, o que precisa ser tratado nas nossas vidas, de todos os crentes? Orgulho. Na salvação, o orgulho é tratado na minha e na sua vida, porque um dia você teve que levantar sua mão e reconhecer que você necessitava de um Salvador. Sim ou não? Você tinha que reconhecer que você não sabia conduzir a sua vida como você achava que você sabia. E você se humilha diante de Deus. E a palavra de Deus fala aqui, ó, aqueles que se humilharem serão exaltados. Quando você se humilhou, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você foi exaltado como filho de Deus. E em todas as ações, o Espírito Santo vai arrancar de dentro de nós o orgulho. Por isso que o amor, ele não é orgulhoso. E o texto continua, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Não se conduz de forma inconveniente. Queridos, eu e você temos uma vocação e um chamado. Fala um amém aí. Não é só para os pastores, não é só para os líderes. Eu e você temos uma vocação e um
chamado, nós temos e somos vocacionados, somos representantes de Cristo nessa terra, somos o seu corpo e somos os seus embaixadores. Não podemos nos conduzir de forma inconveniente, queridos, e isso engloba todas as áreas das nossas vidas. Desde a maneira que nos vestimos, nós falamos, nos comportamos, trabalhamos, nos movemos. Queridos, nós somos o mesmo aqui como nós somos no nosso trabalho. Posso ouvir um amém? Nós somos o mesmo aqui como nós somos na nossa faculdade. Por quê? Porque somos representantes de Cristo nessa terra. É como, queridos, se tivesse tatuado nas suas costas o nome de Jesus Cristo. Se você olhar, queridos, todo mundo pode pisar na bola. O crente pisa na bola? Crente. Por quê? Queira ou não, as pessoas têm uma expectativa sobre nós. Queira ou não, as pessoas olham e buscam um referencial diferente sobre as nossas vidas. Muitas vezes não nos encaixamos, ficamos como perdidos nos lugares que estamos, mas por quê? Você pode ter certeza que pessoas estão observando você. Lá na escola de líderes, queridos, há anos atrás, na escola de líderes, uma das professoras falou, e eu achei que isso casa certinho. As pessoas estão atrás de um referencial. Elas estão. Deus nos fez assim. De criança nós olhamos e imitamos, queridos. Deus nos fez assim, e as pessoas estão lá fora atrás de referencial. Só que como elas se frustraram muito, queridos, elas se fecham. Quando elas olham para um crente, muitas vezes elas vão ficar testando. E se você não vacilar, o que acontece? As pessoas passam a te seguir. O que ele está fazendo é sério. Consegue me entender? Sim ou não? Por isso, queridos, que nós nos conduzimos de forma diferente. Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O seu falar é digno da vocação de ser representante de Cristo nessa terra? A maneira que nos comportamos, nos relacionamos. O texto de Coríntios continua. Não busca os seus próprios interesses. Morremos para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Morremos para a nossa vida, para vivermos para Cristo. Não buscamos mais os nossos interesses, mas os interesses do reino de Deus. Só esse ponto, queridos, ativaria um grande avivamento no nosso meio. Queridos, se eu e você entendermos, queridos, que nós não vivemos para os nossos próprios interesses, mas nós vivemos para o interesse do reino de Deus. Se eu e você internalizarmos isso, queridos, e nas nossas lutas, dificuldades diárias, nas nossas tomadas de decisões, nós dessemos um passo para trás e perguntássemos para nós mesmos: será que eu estou simplesmente buscando o meu interesse? Nessa decisão, nós ativaríamos um avivamento no nosso meio. Queridos, se nós não buscássemos de forma coletiva o nosso próprio interesse, mas o interesse do reino de Deus, queridos, nós vamos ver uma transformação real nas nossas vidas. Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos fala. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando os meus próprios interesses, mas os de muitos, para que sejam salvos. Se nós entendêssemos isso, queridos, nós viveríamos um mover de amor no nosso meio. Se você olhar para trás, queridos,
nas suas lutas, dificuldades, às vezes, e conflitos de relacionamento na igreja, talvez um pouco mais maduro agora, você olha para trás, você vai ver que a maioria das suas decisões foram em cima dos seus próprios interesses, daquilo que eu achava que tinha que ser feito, do jeito que eu achava que tinha que ser feito, sim ou não? As características desse amor, que é o caminho mais excelente, ele não se irrita. Fala, Jesus. Quando nós olhamos para um texto desse, queridos, você tem que repetir o que o apóstolo Paulo falou. Não que eu já tenha alcançado, mas sigo para o alvo. A mensagem é sempre maior que o mensageiro. O amor não se irrita. No amor não há irritação. Ah, pastor, mas minha mulher me irrita. Daí a culpa é de quem? Da sua mulher. A partir do momento que você olhar para você mesmo e falar, eu me irrito com a minha mulher, a responsabilidade de mudança é minha, sim ou não? Presta atenção, se a minha mulher me irrita, é ela que tem que mudar, sim ou não? Se eu me irrito com ela, eu preciso de transformação. Eu preciso que o Espírito Santo transforme as minhas emoções, toque nas emoções mais profundas. Sim ou não? Porque senão a gente sempre vai pôr, mas criançada me irrita. É que Paulo não teve 3 filhos, estou brincando. Não sei se ele teve filho. O texto continua, não se ressente o mal, ou não suporta o mal. Vivemos estressados, queridos, porque andamos em um modo defensivo, queridos, porque muitas vezes nós suspeitamos o mal. Preste atenção aqui em mim. Preste atenção aqui em mim. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não suspeita o mal, nós andamos estressados, queridos, porque nós estamos sempre em modo defensivo. Sempre há perigo. Por quê? Porque a gente fica suspeitando o mal. Não, estão falando mal de mim, estão armando contra mim, estão querendo fazer isso. E nós começamos a criar fantasias dentro da nossa cabeça, e nós começamos a suspeitar o mal, e sempre estamos de forma defensiva. Qualquer palavra que você acha, você já agride, porque você está no modo defensivo. É um modo de estresse, queridos, de preservação, de preservar a vida, de tentar guardar a sua reputação. Estão falando mal de mim, daí você começa a fantasiar, e chega no lugar, às vezes a pessoa acordou de mau humor, você já acha que ela está contra você, o amor não suspeita mal. Treine a sua mente para não suspeitar o mal. Pastor, e se estiverem tramando mesmo contra mim? Querido, Salmo 118, versículo 6 fala assim, o Senhor está comigo, não temerei, o que pode me fazer o homem? Não suspeite mal, ame e sirva pessoas. Queridos, Jesus andou 3 anos e meio, queridos, com 12 caras, sim ou não? Tinha um que ia trair ele. Jesus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Você acha que ele sentava na barraca e ficava pensando, qual dos 12 vai ser o pilantra? Não, deve ser aquele ali, porque ele, né? Queridos, não suspeite mal. Treine a sua mente para não suspeitar o mal, porque a nossa mente é uma fábrica de ilusões, ela vai começar a criar fantasmas que não existem. Quantas vezes você imaginou um monte de coisa, aconteceu? Aconteceu, queridos? Não. Para isso, você precisa se tornar vulnerável.
Queridos, amar é se tornar vulnerável. Em um monte de discurso de autopreservação, eu te incentivo a se tornar vulnerável, a amar, a se tornar vulnerável, a se deixar ferir. Queridos, Jesus tabernacularizou, Ele veio, o Deus se fez carne, habitou entre nós, e Ele se entregou, Ele permitiu que o ser humano o ferisse, até a morte de cruz. O amor, queridos, é isso, é se tornar vulnerável. O Deus Todo-Poderoso, queridos, Criador dos céus e da terra, queridos, Ele se tornou gente, Ele se tornou como nós, Ele se deixou ser vulnerável, a ponto de se deixar crucificar. Amar é se tornar vulnerável, queridos, largar as nossas defesas e se aproximar de pessoas. É se deixar ferir, assim como Cristo se entregou e nos amou. Consegue me entender, sim ou não? As nossas dores, dificuldades, sempre nos levam à autoproteção, mas nós precisamos nos tornar vulneráveis. O texto de 1 Coríntios continua. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aonde existe injustiça, queridos, não existe amor. Mas onde prevalece a verdade, prevalece o amor, a alegria, queridos. Por isso, queridos, que nós não nos conformamos com a injustiça, nós não nos alegramos com a injustiça. Quando nós olhamos o testemunho do Marcos e da Simone, do pastor Marcos e da Simone, você acha justo a Alemanha estar vivendo o que vive? Sabendo que Cristo Jesus derramou o seu sangue por aquele povo? Não, não é justo, sim ou não? Então vamos ser justiça de Deus naquele lugar. É justo uma pessoa cair endemoniada? Não, porque Jesus pagou o preço por aquela vida. Sangue foi derramado, sim ou não? Por isso que nós manifestamos o reino, expelindo aquele demônio e orando para que aquela pessoa seja cheia do Espírito Santo. E quando aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, queridos, nós nos alegramos, porque a justiça de Deus foi feita, reposicionando aquela pessoa. Versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, o sofrer, preste atenção aqui em mim, o sofrer em amor, queridos, é permitir que Deus use as suas emoções. Em alguns meios é difícil falar isso, queridos, mas nós precisamos permitir que Deus use as nossas emoções. Quando a íntima compaixão entra dentro de nós, queridos, aquele mover, queridos, de compaixão pela vida da pessoa, nós precisamos permitir que isso aconteça. Quando você vai fazer uma visita, você chega perto de uma pessoa, alguém que está doente, sofrendo, você precisa permitir que Deus use as suas emoções. Só que muitas vezes nós queremos nos proteger, nós não queremos sofrer, nós não queremos permitir isso, mas nós precisamos para nos conectar com as pessoas. Chore com aqueles que choram. Se envolva emocionalmente, permita sofrer em amor. Saia do modo de autoproteção. Quando você se aproximar de uma pessoa, se permita sofrer com ela.
Sofra com as injustiças. Queridos, nós somos cauterizados nos nossos olhos, na nossa mente. Nós não gostamos de sofrer. Por isso que quando nós passamos por pessoas com dificuldade na rua, nós viramos o rosto e falamos, eu não quero me meter. Não... Porque você sabe que se você ficar olhando para uma pessoa em situação de rua, o Espírito Santo vai te constranger. Ele vai te fazer mover, não é justo essa pessoa, e você vai ficar sofrendo com aquilo, e nós não queremos, e nós fugimos disso, e nós deveríamos deixar isso acontecer. Consegue me entender? Daí nós começamos a argumentar dentro de nós, não, mas, está nessa situação porque quer. As barreiras de autoproteção começam a vir, e nós começamos a argumentar e brigar com Deus, falando, quem planta, colhe, está vivendo do jeito que tem que viver, quem mandou tomar suas decisões, e nós entramos nisso. Quando nós deveríamos permitir que o Espírito Santo movesse dentro de nós. Só que daí nós vamos sofrer. E o amor tudo sofre. Você pode atender um casal de forma profissional como pastor, como tentaram me enfiar na cabeça, não aqui na igreja, mas há um tempo atrás. Não, nós temos que ser como médicos. Médicos não se envolvem emocionalmente, assim tem que ser os pastores. Não, queridos, nós nos envolvemos. Como que eu vou ver um casal da igreja, queridos, em conflito, se separando, e eu vou olhar de fora e falar assim, não, né? Se não der certo, não, queridos. O amor tudo sofre. É permitir que isso aconteça. Jesus chorou, sim ou não? Sabia o que ia acontecer? Claro que sabia. Mas ele se permitiu chorar com elas. Ele se envolveu, queridos. E ele se envolve com pessoas. Cremos no reino de Deus. E quando olhamos para as pessoas, cremos na possibilidade de mudança. Por isso esperamos, suportamos, sofremos juntos, queridos. Para finalizar. Esse amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Tudo que conhecemos, vemos e tocamos vai passar, queridos. Mas o amor jamais acaba. Por isso que a ação do Espírito Santo é reduzir a minha vida e a sua ao amor. Tudo mais, queridos, os dons, as profecias, nós não vamos precisar dos dons no céu, ou nos novos céus e na nova terra, nós não vamos precisar, mas nós vamos viver em um mundo cercado e banhado por amor, queridos, e esse caminho mais excelente que nos leva à maturidade, 1 Coríntios capítulo 19, do versículo 9 ao 11, pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por isso que precisamos, queridos, parar de pensar e sentir como menino. É tempo de maturidade, de crescimento, de andar debaixo de poder e sabedoria de Deus. E isso acontece quando nós permitimos que o amor de Deus encha o nosso coração, porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Por isso, queridos, que nós precisamos permitir que o amor de Cristo nos constranja, a ponto da maneira que Cristo nos ame, nós possamos ser desafiados a amar pessoas. O amor amou. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé. Gostaria de convidar a equipe de louvor.
Enquanto eles cantam uma canção, queridos, eu gostaria que você tirasse um tempo para orar. Um tempo para que você permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Quando nós olhamos principalmente uma mensagem que nos desafia a amar, queridos, nós precisamos ser banhados nesse amor de Deus. Nós precisamos de um batismo nesse amor. Sendo batizados nesse amor de Deus, nós conseguimos tocar e manifestar esse amor sobre a face da terra. Tire um tempo para orar, queridos, em nome de Jesus. Fale com Deus agora.